Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com floresta, ou o que está perdido na floresta e o que isso pode significar. Nós já falamos aqui no canal algumas vezes que o nosso cérebro, a nossa mente, ele tem processos naturais que ocorrem a todo minuto, a todas as horas, todos os segundos, principalmente durante os nossos sonos, os nossos sonhos, tá? E durante esse processo, algumas coisas elas acabam refletindo em nosso sonho. Como, por exemplo, nós já falamos aqui, quando algumas memórias que não têm serventia mais para nós, nem a curto prazo, nem a longo prazo, são apagadas. E isso, nos nossos sonhos, acabam sendo refletidas como sonhar com fogo, tá? Sonhar com incêndio, seja qualquer enredo, qualquer história, mas acabamos observando que apareceu um fogo ali em determinado momento com relação a alguns fatos do passado que não servem mais a nós. E hoje nós vamos falar sobre sonhar com floresta e explicar como isso também é relacionado a um processo natural no nosso cérebro e como isso é refletido no sonho. Então nós já falamos aqui que a nossa personalidade ela é dividida em três. É como se fosse uma casa de 3 andares, tá? Então, no andar de baixo mora o id ego, no andar do meio mora o ego propriamente dito e no andar superior o superego, tá? Essa aqui é uma linguagem, ela é mais específica, ela é mais, vamos dizer assim, difícil e analítica, tá? Hoje vamos falar hoje de uma maneira mais fácil para que todo mundo possa entender do que falar mais cientificamente. Então, no andar de baixo mora o nosso ego. No andar do meio mora nós, propriamente dito, tá? O eu. E no andar superior mora a nossa razão. Ok? Então, essas são as três partes da nossa personalidade. Tá? A voz da razão, o ego, que o ego ele vai tratar sempre de assuntos de interesse próprio nosso. Tudo que agrada ou não nos agrada, tá? Nós vamos ficar no meio dessas duas vozes. Nós, tá? Essa mente que, por exemplo, agora está escutando e prestando atenção nesse vídeo. Então nós vamos ficar no meio da voz do ego e da voz da razão. A razão sempre falando com relação ao melhor de nós, a como nós devemos agir em sociedade, com relação à moralidade, o que é o correto a fazer, a praticar o bem. E o ego ele sempre vai ser egoísta, sempre tratar assuntos de interesses próprios nossos, somente do nosso interesse, das nossas vontades, tá? E essas duas vozes, elas compõem a nossa personalidade, elas fazem parte da nossa mente e elas que ficam o dia inteiro falando em nossa cabeça, ok? E agora, o que isso tem a ver com sonhar com floresta? Geralmente, quando sonhamos com floresta, essa floresta ela sempre vai ser uma mata fechada, árvores fechadas, e quase nunca estaremos sozinhos nesse sonho. Sempre vai haver alguém com nós ali naquela floresta, tá? Essa floresta, ela é a representação de algo que ocorre em nossa mente com relação a uma batalha do ego e de nós mesmos para ver quem fica no controle, tá? Então, eu acho que todo mundo gravou aqui e eu vou apagar. E nós vamos explicar isso, tá? Vai ser uma guerra do nosso eu e do nosso ego. Sabe aquela história que a gente já viu em vários desenhos e mesmo em filmes, que quando duas pessoas vão numa floresta fechada, densa, e uma tenta matar a outra ali na floresta para ninguém ver, e apenas uma sair de dentro dessa floresta viva, e essa viva, ela tem interesse, essa que saiu viva, ela tem interesse em ficar no poder com relação a algo que ficou lá para fora dessa floresta. Pois bem, essa floresta, ela vai representar no sonho a nossa mente, tá? Preste atenção
os galhos que elas fecham essa floresta, parecem as conexões nervosas da nossa mente, os neurônios, tá? E é no meio dessas conexões nervosas que existem os processos elétricos chamados sinapses, e ali é que a magia acontece na nossa mente. É assim que nós pensamos, é assim que pensamentos são gerados, conhecimentos guardados, é assim que chegamos a conclusões. Nós já falamos aqui também, quando sonhamos, a nossa mente trabalhando para que possamos tomar melhores decisões e fazer melhores escolhas em nossa vida. É um processo evolutivo em que nós desenvolvemos para que a cada dia possamos mais e mais evoluir mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente, ok? Então, a floresta, ela vai representar a nossa mente no sonho de sonhar com floresta. E aqui tá o eu. No seu sonho, aqui vai estar você nessa floresta. Sempre vai aparecer uma pessoa na narrativa, sempre. Mesmo que às vezes você esteja sozinho, você tem a impressão nessa floresta fechada e densa que alguém está te observando, que alguém está ali acuando você para algum lugar. Essa outra, vou fazer de outra cor aqui. Essa outra pessoa, quem que vai ser? Essa outra pessoa vai ser o seu ego. É aquela parte da nossa personalidade que é egoísta, só pensa nela mesmo, tá? O ego, ele serve para a nossa sobrevivência, ele sempre serviu, porque nós temos que pensar em nós mesmos, mas nós temos que fazer um equilíbrio entre o ego, que é o emocional, é o coração, e a razão lá em cima, que temos que achar esse equilíbrio, de colocar a razão e a emoção no mesmo peso, na mesma medida, para termos um equilíbrio em nossa vida. Mas, voltando ao sonho da floresta, a floresta representa então a nossa mente, ok? Tá você lá na floresta e tá uma outra pessoa, essa outra pessoa vai representar o seu ego. E o que vocês estão fazendo ali nessa floresta? O seu ego, ele direcionou você até lá. Para quê? Para te matar, tá? É como nós vemos nos filmes, nas histórias em quadrinhos e nos desenhos. Ele quer o quê? Ele quer o seu fim. Por quê? Porque ele quer ficar no controle. Ele não quer que a razão influencie você. Ele quer ficar no controle. Lembra que nós falamos que ele é egoísta? Ele é egoísta, o ego é egoísta. Nós temos que aprender a trabalhar com ele. Então, tudo ele vai pensar em interesse próprio. Ele não vai pensar no bem de mais ninguém, somente dele. Ele vai pensar nos interesses de mais ninguém, somente dele. Ele vai fazer tudo para que ele tenha prazer em mais ninguém, tá? Então, se é da vontade dele, do agrado dele, venha. Se não é, ele afasta. E isso nós sabemos que prejudica o nosso viver. Não é assim que nós devemos viver e nunca foi assim. Nós aprendemos a viver em grupos, em sociedade, em família. Então nós temos que saber que o nosso direito acaba aonde começa o direito do próximo. E nós temos que ter esse equilíbrio em nossa vida. É por isso que nós temos que escutar a voz da razão e também escutar a voz da emoção. Tá? É buscando esse equilíbrio que viveremos perfeitamente, uma vida equilibrada. Mas o ego não pensa assim, o ego ele quer viver sozinho. Então o objetivo é que ele elimine você e daí você não escute mais a sua razão e ele possa governar sozinho na sua mente. Só ele que manda na sua mente agora. Como que ele consegue isso? Quando você começa a escutar somente o ego em sua vida. Quando você começa a dar atenção somente ao ego, você fazer somente o que lhe apraz, quando você não pensa mais no próximo, quando você para de desenvolver empatia dentro de você, quer se colocar no lugar do próximo, sentir pelo próximo, ver o que o seu próximo está precisando. Eu não estou dizendo que você não deve pensar em você mesmo, mas não é assim que nós devemos viver. Nós temos que buscar esse equilíbrio, lembra? Quando o ego te leva para a floresta e ele consegue te matar, é porque ele conseguiu apagar a voz da razão na sua vida.
tá? Então ele só começa a pensar nele mesmo, você começa a ser controlado pelo ego. E é com relação a isso que lá na frente nós sabemos que vai ser muito prejudicial, porque você vai fazer todo mundo se afastar de você. Você vai tomar decisões pensando em você mesmo e no final disso tudo você vai acabar sozinho e se prejudicando de todas as maneiras, com relação à autossabotagem, com relação à sua saúde, com relação a tudo, tá? Sabendo disso, então, se você está tendo sonhos que está na floresta com mais alguém, saiba que esse alguém é o seu ego, e esse ego ele quer eliminar você e a voz da razão da sua mente. Então, está havendo algum probleminha no momento, tá? O que? Que o ego está se desenvolvendo muito na sua vida e você precisa aprender a lidar com isso. E com relação a aprender a lidar com o ego, eu vou colocar um estudo no primeiro comentário desse vídeo. Esse estudo não é longo, é bem legal e fácil de ler. Então, no primeiro comentário, vou colocar ele fixo ali para você aprender a como lidar com o seu ego, como controlar o ego e buscar um equilíbrio, tá? O objetivo do vídeo é falarmos sobre o sonhar com floresta, tá? Com relação a trabalhar todo esse ego, eu vou deixar para esse estudo lá no primeiro comentário fixo falar com vocês, falar no coração de vocês. Então, eu só quero que vocês entendam, você sonhou com floresta, faz parte de um processo natural da mente em que o ego tenta eliminar a voz da razão para ficar no controle. Então, o que você precisa saber? Que está ocorrendo algum probleminha com relação a você lidar, a trabalhar com esse ego, tá? É uma mensagem até que o seu subconsciente, a voz da razão está dando. Ó, cuidado com o ego. Ele vai te levar para algum lugar, ele vai tentar te matar, ele vai tentar ficar no controle, entenderam? Por isso que o sonho, ele vai se manifestar dessa forma, tá? É um aviso, mesmo a razão não fazendo parte, mas a vozinha dela chega lá e cria o sonho com relação a você tomar cuidado com o seu ego. Sonhou com floresta? Qual o significado? Tomar cuidado com o ego, tá? No primeiro comentário fixo um estudo sobre como lidar com o seu ego, ok? Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa nos comentários que nós estaremos respondendo. Se você sonhou com floresta e quer deixar o relato lá, quer pedir a interpretação, coloca lá nos comentários também que eu vou estar te ajudando nesse sentido, tá bom? Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva para receber notificação a cada vídeo novo. Lembrando que agora no canal nós temos a comunidade, onde eu também estou colocando pequenos estudos diários lá, pequenas frases de incentivo, onde podemos compreender melhor como funciona a mente, como funciona o mundo dos sonhos, nossa espiritualidade interior, tá? Deixa o like ou o dislike, e como eu disse, se tem alguma dúvida com relação a isso, com relação a sonhar com floresta, deixa lá nos comentários que nós vamos estar ajudando nesse sentido, ok? Espero que tenham bons sonhos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!